Quando um cavalo empina, isso pode derivar de situações diferentes, tá? O que a gente tem que descartar é a possibilidade desse cavalo estar empinando por reflexo de oposição. E isso é uma coisa que você vai encontrar no livro que eu sei que você tem. Ah, agora você está jantando, né? Tá bom. Então vamos falar rapidamente. Quando o cavalo empina, uma coisa que nós temos que fazer é descartar algumas possibilidades para tentar entender por que ele está fazendo isso. Eu vou falar para você algumas possibilidades. Uma delas, não é difícil, mas acontece, é quando o cavalo aprende a entrar no reflexo de oposição. O reflexo de oposição é um sistema de defesa comportamental em que o cavalo ele entra na pressão no intuito de aliviar a pressão. Então, quando ele coloca o peso dele sobre o predador, ele consegue fazer com que o predador solte o cavalo. Mas não deve ser isso, porque isso é muito raro. Geralmente, outra possibilidade é quando o cavalo tem um comando de ir para frente, junto com um tipo de bridão, que deixa ele relativamente, invertido, e ele tem uma pressão opositora, geralmente na mão, na boca do cavalo. Então, isso pode gerar o cavalo a necessidade de empinar. Porém, contudo, entretanto, isso acontece na repetição, porque cavalos em geral, eles evitam empinar, apenas em situações muito específicas. Então, eu quase sempre aponto, quando eu vejo um cavalo empinando, que esse cavalo aprendeu a empinar. Ou seja, ele fez isso pequeno, depois alguém ensinou ele a fazer um pouco mais, e por fim, na terceira vez, ele recebeu um alívio, um descanso por ter empinado. Não é regra, Salta Lorena, não é regra, Lorena, não é regra. Mas existe uma possibilidade de um histórico em que o cavalo aprendeu a fazer isso, tá bom? Ah, detalhe, ele passou por 3 donos antes de mim. Todos devolveram ele. Pensa no cavalo franco, não é covarde, mas tem esses rompantes. Então, existe a possibilidade desses 3 donos anteriores, sem querer, de uma forma inconsciente, ter ensinado ele a empinar. E quando empinou, ele de alguma forma desistiu, não insistiu, deixou para depois, e esse cavalo passou a ter isso como comportamento de barda. Quando você me diz que o cavalo empina com você, e eu sei que você é do ramo, que você é profissional, jovem, mas já profissional, você me diz que teve 3 donos anteriores. Então, assim, eu posso supor a possibilidade de que seja barda. E você tem formas de trabalhar com barda, tá bom? E a melhor maneira para você trabalhar com barda, com o seu cavalo, é habituação. Colocá-lo numa situação de habituação. O que eu quero dizer? Você conseguir encontrar uma brecha nesse comportamento dele, por exemplo, em qual situação o cavalo empina. Quando você encontrar essa situação, você tenta levar o seu cavalo para o redondel, estabelecer conexão no campo social do cavalo. Depois você faz uma prática de propriocepção com ele, como uma guia, um charreteamento, etc. E então você leva ele para a dessensibilização diante dessa situação. Quase sempre o cavalo vai com a cabeça um pouco mais aberta, ele treina e ele encontra nessa possibilidade de dessensibilização uma solução diferente, que quase sempre tem que ser o descanso. Ou seja, esse cavalo tem que encontrar a situação em que ele empina como uma forma de descanso. Tá bom? Seria isso que eu faria, viu, Lorena? Seria isso que eu gostaria de fazer.